Você já ficou olhando para a tela do celular tentando fingir que está tudo bem, mas enquanto por dentro você estava em colapso porque alguém não respondeu a sua mensagem. Você abre a conversa, fecha a conversa, abre de novo, vê a pessoa online, sai, volta, digita uma mensagem, daí você apaga porque, passou, acho que eu passei dos limites, não sei o que está acontecendo comigo. Respira fundo e tenta parecer racional. Mas o seu corpo já está em estado de alerta. O peito aperta, a mente acelera e de repente, uma simples demora começa a aparecer rejeição. E o mais assustador é que isso parece normal ultimamente. Milhões de pessoas estão vivendo assim, ansiosas e hipervigilantes, emocionalmente dependentes de notificações, como se uma resposta pudesse definir o próprio valor. E talvez você já tenha prometido para si mesmo que não ia mais correr atrás, mas correu. Talvez já tenha dito, agora eu vou me escolher. Mas bateu a pessoa na sua porta de novo e você abriu. E você esqueceu completamente de si. E talvez seja exatamente aqui que muita gente se confunde. Porque isso não é amor, isso é apego. Vivemos na geração mais conectada da história. E talvez na mais também emocionalmente perdida. As pessoas acordam procurando mensagens, dormem segurando o celular e criam intimidade em 2 dias. Idealizam pessoas que mal conhecem e transformam migalhas emocionais em segurança. Hoje, muita gente não se apaixona apenas por alguém, se apaixona por atenção, validação, presença, constância, resposta rápida e a sensação de ser importante. E sem perceber, você começa a associar resposta com valor, atenção com amor e presença com segurança. Mas existe uma coisa também que é muito importante. O apego quase nunca começa no outro. Ele começa aqui dentro. Vamos entender? Imagina uma garota, 2:30 da manhã, quarto escuro e só a luz do celular iluminando o rosto dela. Ela começa a ver mensagens antigas, escuta áudios antigos, ver fotos antigas e tenta encontrar ali algum sinal de que ainda importa. Ela sabe que deveria ir dormir, mas não consegue, porque parte dela acredita que talvez ele vá responder. Então ela espera 5 minutos, 10, 30, 1 hora. A sua mente começa a fervilhar com vários pensamentos do tipo: será que eu falei demais? Será que ele tem outra? Será que ele perdeu o interesse em mim? Será que eu sou suficiente? E talvez o mais triste é que muita gente ouvindo isso agora sabe exatamente como é essa sensação. Inclusive eu comecei a perceber esse tema primeiro em mim. Antes de estudar profundamente sobre isso, eu precisei enxergar os meus próprios padrões. E foi exatamente aí que eu comecei a entender. O apego, ele não nasce do amor. Ele nasce do medo. Ninguém nasce emocionalmente dependente do nada. O apego começa cedo. E é muito cedo mesmo. Antes dos relacionamentos. Antes das paixões. Antes das decepções amorosas. Ele começa quando o cérebro aprende uma pergunta silenciosa que é: o amor é seguro ou é instável? Uma criança que nasce sem previsibilidade emocional vive em estado de alerta. Ela nunca sabe quando será acolhida, quando será ignorada, quando será validada e quando será rejeitada. E então o cérebro, ele começa a se adaptar. E algumas das pessoas aprendem que é preciso agradar para ser amado. Outras vão aprender que é preciso esconder o que elas sentem. E outras vão aprender que as pessoas sempre vão embora. E anos depois, essas crianças crescem, mas os padrões, eles continuam vivos e cresceu junto com elas. Agora eles chamam isso de química, conexão intensa, destino e paixão absurda, quando muitas das vezes é só o sistema nervoso reconhecendo uma ferida antiga. As pessoas falam do amor como se fosse algo emocional, mas o corpo participa disso também. E quando alguém importante manda mensagem, é dopamina. Quando existe conexão, ocitocina. E quando existe medo de abandono, é o cortisol. E é por isso que algumas pessoas parecem ter abstinência de alguém. A pessoa não consegue comer direito, não dorme, fica obsessiva e começa a chegar o celular toda hora, 20 vezes por dia, para ver se alguém mandou aquela mensagem. Você vira praticamente um detetive particular. O FBI perde para você. Você fica obcecada naquela pessoa. E isso acontece porque o corpo, ele entra em estado de dependência emocional daquela pessoa. E talvez isso explique algo muito importante. Às vezes, você não sente falta da pessoa,
pessoa. Você sente falta da sensação que ela fazia você sentir. E talvez uma das frases mais perigosas e romantizadas pela sociedade é que sem você eu não sou nada. Olha, gente, eu já tive muita relação, eu já falei isso para algumas pessoas, você também provavelmente já falou isso para algumas pessoas, mas o que eu descobri é que essa frase é mentira, porque depois a pessoa foi embora e eu continuei existindo. Porque quando alguém vira sua única fonte de segurança emocional, o amor ele deixa de ser encontro e vira sobrevivência. E então a pessoa começa a negociar a dignidade dela, a autoestima, paz, limites e também o seu próprio amor, só para não perder aquela conexão. E o mais assustador? Muita gente chama isso de amor verdadeiro. Existe outra ideia extremamente perigosa que fomos ensinados a aceitar. A ideia de que somos incompletos, que existe alguém no mundo destinado a nos completar, nossa metade da laranja. E isso está nas músicas, está nos filmes, está na novela, está nas nossas falas do dia a dia e já normalizamos de certa forma. Nessas frases românticas que ouvimos, a sua música, você me completa, você é a minha metade, sem você eu não sou nada, parece bonito, mas percebe o que isso ensina? Que sozinho você não é inteiro, que existe algo faltando em você e isso alimenta uma busca desesperada por completude, por outra pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante, é que você não é metade, você está exatamente completo como você é com as suas essências, só que você acredita que você está incompleto, mas você não está. Você já é inteiro com os seus sonhos próprios, seus desejos próprios, seus limites próprios e uma relação saudável, ela não é a fusão de duas metades, ela é um encontro de dois inteiros que escolheram caminhar juntos, sem se perder um no outro. E se você está percebendo que esse assunto toca em lugares profundos dentro de você, se inscreve no canal, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Apego, relações, travas emocionais, consciência, construção emocional. Muito do que compartilho aqui nasce, na verdade, do meu livro Encerrando Ciclos, que está no link da descrição, e também do meu trabalho como terapeuta de travas mentais. Mas, principalmente, nasce daquilo que eu precisei aprender primeiro dentro de mim, na minha própria vivência. Primeiro a gente se ajuda e depois a gente tenta fazer algo pelo outro. Então, muito das coisas que eu venho trazer aqui, na verdade, foram coisas que eu fui vivendo de mim e aprendendo com a vida e apanhando bastante, mas tô aqui. E o meu objetivo aqui não é te ensinar a correr atrás de ninguém, tá? É na verdade, te ajudar a voltar para si mesmo. Porque quando a gente melhora a relação com nós mesmos, a gente melhora a nossa relação com o mundo à nossa volta. Porque nós somos o nosso próprio ponto de partida. Agora, eu quero que você pense honestamente. Quantas vezes você realmente amou alguém? E quantas vezes você tentou preencher o vazio através desta pessoa? Quantas vezes você chamou de amor da sua vida alguém que apenas ativava feridas profundas? Quantas vezes você confundiu ansiedade com conexão? E quantas vezes você acreditou, se essa pessoa me escolher, finalmente eu vou ser suficiente? Talvez o apego nunca tenha sido apenas sobre perder alguém. Talvez seja sobre o medo de voltar para si mesmo. Porque para entender por que algumas pessoas se apegam rápido, têm medo do abandono, vivem relações intensas, confundem sofrimento com amor e aceitam migalhas emocionais, nós precisamos voltar até a origem do apego humano. E quando você entender isso, talvez pela primeira vez você vai parar de se chamar de fraco por sentir tudo tão profundamente. Olha só, existe uma verdade que muda completamente a forma como você enxerga o amor. O apego, ele não é um erro, não é uma falha emocional e não é exagero. O apego, ele é um sistema de sobrevivência. O cérebro humano não evoluiu para relacionamentos saudáveis, ele evoluiu para sobreviver. E para o cérebro primitivo, conexão não era romance, era vida ou morte. Uma criança sem vínculo não sobrevivia. Então o sistema nervoso aprendeu algo profundamente enraizado. Estar conectado é estar seguro e desconectado é perigoso. E
E esse código, ele não desaparece na vida adulta, ele apenas muda de forma. As pessoas acreditam que escolhem quem amam, mas na maioria das vezes o corpo escolhe primeiro. Antes de você racionalizar qualquer coisa, o seu sistema nervoso ele já respondeu e já escolheu um olhar, padrão, uma ausência e um tipo de presença também. E de repente o coração acelera, a mente fixa, o corpo se ativa e então você chama isso de química. Mas muitas vezes isso não é compatibilidade, é na verdade familiaridade emocional. E o cérebro ele reconhece padrões antigos. Às vezes a pessoa nem é tão especial assim. Pode ser que seja, mas o seu sistema interno olha e diz: eu conheço isso. E essa frase ela parece pequena, mas ela explica muita coisa. Porque o ser humano ele não escolhe apenas o que é saudável. Muitas vezes ele escolhe o que é familiar, mesmo que esse familiar possa ser perigoso de certa forma. Imagina comigo uma mulher. Ela sempre diz que é tranquila, que não é ciumenta, que não é grudenta, mas basta um homem demorar para responder a mensagem dela e pronto, meu Deus, o caos se instalou. Ela entra em um estado de apocalipse emocional. Ela começa a pensar: será que eu fiz algo errado? Será que ele perdeu o interesse em mim? Será que ele está com outra? Será que eu falei demais? E o mais curioso é que ela não percebe que o drama não começou naquela mensagem. A mensagem só apertou aquele botão que já existia dentro dela. E o que estava ali desde antes já vinha de uma infância que talvez ela precisou adivinhar humor de adulto, já vinha de um ambiente onde afeto era instável, ela não sabia quando ia receber um carinho e nem se era seguro receber esse carinho. Já vinha de relações em que amar significava esperar uma migalha, esperar uma resposta, esperar uma validação de alguém. Então, quando alguém não responde, o corpo dela não pensa: essa pessoa deve estar ocupada. O corpo dela pensa: de novo não. E é aí que mora o apego. Agora, imagine alguém que ama como se estivesse sempre perdendo. Essa pessoa não relaxa dentro da relação. Ela observa, interpreta e analisa cada mudança mínima que alguém tem. Se a resposta demora, ele mudou comigo. Se a pessoa está distante, eu fiz algo errado. Se o amor está presente, isso vai acabar a qualquer momento. Ela não vive o presente. Ela vive a antecipação da perda. E isso, na verdade, não é drama. É o sistema nervoso em alerta constante. Na verdade, é bem sofredor. Essa pessoa não está exagerando. Ela está tentando evitar o abandono. E o problema de tentar evitar abandono o tempo inteiro é que vira uma vigília emocional. A pessoa ela não descansa, ela monitora. A pessoa não ama com liberdade, ela ama com medo. Medo, meu bem, até veste roupa bonita às vezes, mas sempre é medo. Agora imagine o oposto. Alguém que aprendeu que depender dói. Então essa pessoa ela cria controle através da distância. Ela até sente, mas não demonstra. Ela até deseja conexão, mas quando chega perto demais, algo trava. Ela começa a sentir sufocamento, se afasta, não porque não quer, não porque ela não quer amor, mas porque proximidade ativa uma vulnerabilidade. E vulnerabilidade para ela é um sinal de risco. Tem gente que não foge porque não sente, foge justamente porque sente, e isso confunde quem tá de fora, porque a outra pessoa pensa: se ela sente, por que ela não fica? Mas o coração humano não é uma planilha. Infelizmente, se fosse, a gente resolveria tudo com uma tabela e um café, mas não. As feridas emocionais, elas fazem a pessoa correr do que ela realmente quer. Essa é a verdade. E então, quase sempre, esses dois padrões se encontram. Eu já fui os dois. Você provavelmente já esteve em algum lado, e qualquer um desses lados é sofrido. E como quase sempre esses dois padrões se encontram, um corre atrás e o outro foge do outro, de que tá correndo atrás. E vira essa luta. Um corre, um foge, um fica. E então, quase sempre esses dois padrões se encontram, um corre atrás e o outro fica fugindo. E isso cria o que parece o destino, mas não é destino, tá? É a repetição de feridas complementares. O ansioso sente a falta da presença da pessoa e o evitativo sente falta do espaço dele. Um acha que amar é insistir e o outro acha que amar é se proteger sumindo. E então os dois começam a se machucar tentando acertar. Um envia mensagem, o outro demora, cobra, o outro
se fecha, um se desespera e o outro se afasta mais ainda. Meu Deus. E nenhum dos dois está tentando necessariamente ferir ninguém. Os dois estão tentando sobreviver emocionalmente. Só que sobrevivência num relacionamento sem consciência vira guerra emocional. Existe um ciclo quase invisível em muitas relações. E ele começa assim: ansioso sente insegurança, busca mais conexão. O evitativo sente pressão, se afasta. E o afastamento ativa mais ansiedade, a ansiedade gera mais tentativa de aproximação e o ciclo continua e continua. Como uma dança sem música, mas com muito sofrimento. E o mais curioso disso tudo é que nenhum dos dois está tentando machucar o outro. Essa é a verdade. Ambos estão tentando se proteger emocionalmente. Só que proteção sem consciência, muitas vezes ela vira prisão. E às vezes a pessoa acha que está lutando por amor, quando na verdade ela está lutando contra o próprio medo que sente. Agora vamos para algo um pouquinho mais profundo, porque apego, ele não é só psicológico, ele é químico também, tá? Quando você se conecta com alguém emocionalmente importante para você, dopamina, ela ativa a expectativa. A ocitocina, ela ativa o vínculo. E o cortisol ativa esse medo de perder a pessoa. E o cérebro, ele entra num sistema de recompensa instável. Os sistemas instáveis criam vício. Por isso, algumas relações parecem impossíveis de esquecer. Não porque era um amor puro, mas porque eram instáveis. E o instável prende. O cérebro humano ama uma previsibilidade, mas estranhamente se vicia no imprevisível quando ele vem misturado de carinho. É como receber um docinho depois de horas de ansiedade. Você não fica só feliz, você fica esperando o próximo docinho. E é assim que muita gente passa anos presa em um vínculo que machuca. E não porque falta inteligência, mas porque sobra esperança. Existe uma confusão emocional muito comum, principalmente em pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis. Elas aprenderam a associar intensidade com amor, ansiedade com paixão e sofrimento com profundidade. Então, quando encontram alguém calmo, sentem estranheza, mas quando encontram alguém instável, sentem vida, porque o sistema nervoso reconhece o caos como familiar para ela, e o familiar parece seguro, mesmo que isso a machuque. E aí a pessoa entra num romance que parece de cinema, mas é só o cérebro com trauma escrevendo o enredo. E a parte engraçada, se não fosse triste, é que a pessoa chama isso de conexão de alma. Minha filha, às vezes é só o cortisol com saudade. Eu também já achei que era uma conexão de alma, tá? Eu também já tive essas coisas, gente, eu também sou humana. Provavelmente nós já sofremos muito por alguém. A gente já se viciou em alguém. Isso é normal. Acontece, somos seres humanos. Vivemos às vezes de apego e achando que é amor. E estamos aqui pra aprender. Às vezes é doloroso, mas a gente tem que encarar a realidade. Mas agora, pensa em um homem. Ele não fala muito, não manda muito áudio, não escreve textão e por fora parece bem frio, mas por dentro ele sente tudo. Ele viu a mensagem, está pensando em responder a sua mensagem, mas segura, porque aprendeu que mostrar demais afasta. Então ele se protege, só que essa proteção tem custo. Ele vive desconectado daquilo que ele sente, dissociado. Sente saudade, mas chama de orgulho. Sente dor, mas chama de autocontrole. Sente amor, mas diz que não é tão importante assim. E assim ele vai se afastando de tudo que ele sente, inclusive de si mesmo, e essa é a pior distância que tem. E isso também é uma forma de apego, porque apego ele não é só para quem corre atrás de alguém. Às vezes é também quem se congela para não sentir-se vulnerável. Mesmo quando a mente racionaliza tudo, o corpo, ele não mente, ele tem memória, tá? O corpo sente a ausência, ele sente a rejeição, a conexão, o medo, o desejo, o abandono, e ele também responde a isso. E é por isso que algumas pessoas não conseguem esquecer alguém, porque não é memória, é sistema nervoso desregulado. É como se o corpo ainda estivesse esperando algo que nunca veio. E ele espera no peito apertado, espera na insônia, na vontade de mandar mensagem. Só vou ver se ela respondeu mais uma vez, tá? Só mais uma vez, né?
Claro, a frase clássica de quem emocionalmente está preso. Eu também já vivi isso, tá? Só mais uma vez que vira 18 vezes e quando você vê já está fazendo amizade com a tela do celular. Existe uma ideia muito comum sobre relacionamentos, que é: se eu encontrar a pessoa certa, tudo vai ser leve. Mas isso não é totalmente verdade, tá? Melhor ir equilibrando as expectativas, porque nenhuma relação cura feridas que não foram reconhecidas. Se dentro de você existe medo de abandono, insegurança, necessidade de validação, isso não desaparece só porque outra pessoa chegou na sua vida. Isso, inclusive, aparece dentro da relação e muitas vezes mais forte, porque a intimidade ativa o que estava escondido. A relação, ela vira então um espelho. E espelho ele não inventa, ele só apenas reflete, mostra pra você. Mostra a sua carência, seu medo, a sua ansiedade, a sua fome de ser visto. E às vezes a pessoa pensa que o outro é o problema, mas o outro só apertou botões que já estavam instalados no seu sistema. E relacionamentos não mostra quem o outro é, mostra quem você se torna dentro deles. Eles revelam as suas inseguranças, os seus medos, seus padrões, as suas feridas, e é por isso que eles podem ser tão intensos assim, porque não é só encontro de pessoas, é encontro de histórias emocionais, e uma história emocional, quando encontra outra, pode curar ou pode repetir alguns traumas, e às vezes as duas coisas também acontecem juntas no mesmo tempo. E é por isso que alguns amores parecem lindos no início e confusos depois, meu Deus, porque no começo a novidade encanta, é borboletas no estômago, e depois a verdade aparece, e a verdade raramente combina com fantasia. Muitas pessoas acreditam: se eu amar melhor, ele fica, se eu for suficiente, ela muda, se eu entender tudo, não vou ser abandonado. Mas o apego ele não funciona assim, porque o problema ele nunca foi só o outro, o problema também é o lugar interno de onde você está se conectando com essa pessoa. Se você entra numa relação querendo ser salvo, vai sofrer quando perceber que a outra pessoa não tem esse poder de te salvar, porque ninguém deveria ser a sua âncora interna. É pesado demais isso. Até o amor mais bonito adoece quando vira a missão de resgatar o vazio que é do outro. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja até você. A pessoa conhece alguém numa fase intensa da vida, trocam mensagens todos os dias, falam até de madrugada, a conexão é super rápida e as borboletas aparecem, o peito dispara, a mente cria futuro, já estão pensando no futuro de vocês juntos e pronto. E daí já tá chamando a outra pessoa de alma gêmea antes mesmo de descobrir se ela realmente devolve o troco do mercado. É muito fácil de se confundir intensidade com compatibilidade, porque intensidade dá adrenalina e adrenalina parece até verdade, mas a compatibilidade é outra coisa. Compatibilidade é quando existe presença, respeito, reciprocidade, limite e paz. Sem isso, a intensidade é só uma fogueira bonita em cima de um terreno super inseguro. E fogueira bonita, meu amigo, também se apaga. Talvez o apego ele não seja sobre perder alguém. Talvez seja sobre o que você sente quando você está sozinho consigo mesmo. Porque para muitas pessoas, tá? O silêncio interno, ele é mais assustador do que o abandono externo. E por isso, elas se agarram a conexões que machucam. Só para não encarar o vazio que sente em si mesma, só para não ouvir aquilo que o silêncio revela, porque no silêncio às vezes a alma ela pergunta: e eu? Onde eu fico nisso tudo? E essa pergunta ela assusta, porque ela exige a presença real de si mesmo para consigo, e presença real exige voltar para casa dentro de você, e nem todo mundo quer isso no começo, porque dói. Voltar para si é sofrido, é lindo também, mas dói. No início é bem desconfortável pra caramba, mas existe um ponto onde toda essa dor começa a mudar. Não quando o outro muda, não quando a relação melhora, mas quando você começa a enxergar o padrão.
porque o que prende não é o amor, é a inconsciência daquele padrão. E quando isso se torna visível, algo dentro de você começa a se reorganizar. E é exatamente aí que começa a reconstrução de si mesmo. E existe um momento muito importante nesse processo todo, e ele não acontece quando alguém volta para você, tá? Não acontece quando você finalmente recebe a mensagem que queria. Não acontece quando a relação melhora. Ele acontece quando você começa a se enxergar de verdade. Quando você percebe que talvez tenha passado tempo demais tentando ser escolhido e tempo de menos escolhendo a si mesmo. E essa percepção, ela dói, porque ninguém gosta de admitir que se abandonou tentando manter alguém perto. Mas ao mesmo tempo, essa consciência também te liberta, porque é a partir dela que você começa a sair do automático. E o primeiro passo para vencer o apego é consciência. É aprender a diferenciar o que é amor do que é dependência emocional. Porque nem tudo que parece amor é amor. Às vezes é medo, às vezes é carência, às vezes é abstinência emocional disfarçada de saudade. E sempre que algum comportamento surgir, você precisa parar e se perguntar: isso é amor ou é fruto da minha dependência? Por exemplo, a pessoa não respondeu sua mensagem e imediatamente seu corpo entra em ansiedade. E ao invés de correr atrás, entrar em obsessão ou criar mil cenários, pare, respire e se pergunte: o que exatamente eu estou sentindo agora? Talvez a resposta seja: eu estou sentindo medo de não ser importante, estou sentindo medo de ser rejeitado e estou atribuindo o meu valor à resposta dessa pessoa. E percebe o poder disso? Você para de agir automaticamente e começa a se observar. E consciência, ela quebra padrões. Talvez lentamente, mas quebra. Agora, deixa eu te falar uma verdade bem importante, tá? O processo de vencer o apego, ele não é leve o tempo inteiro. E quem vende cura emocional como algo rápido, bonito, provavelmente não atravessou isso de verdade, porque dói. Dói muito às vezes. Tem dias que você vai sentir falta, dias que você vai querer mandar mensagem, dias em que o corpo vai implorar pela velha dinâmica, porque você não está apenas deixando uma pessoa, você está desmontando padrões emocionais antigos. E isso mexe profundamente com o sistema nervoso. Então sim, às vezes vai ser necessário criar distância, vai ser necessário colocar limites e vai ser necessário parar de alimentar esperança onde claramente não existe reciprocidade. E isso não é frieza, tá? Isso é maturidade emocional. Existe um tipo de sofrimento muito silencioso, que é o sofrimento de esperar alguém se tornar aquilo que claramente ela não está conseguindo ser. A pessoa pensa: talvez se eu amar mais, talvez se eu tiver paciência, talvez se eu mostrar o meu valor, talvez ela mude. Mas enquanto isso, a vida dela vai ficando suspensa. E ela para de viver o presente porque está emocionalmente presa numa possibilidade. E deixa eu te falar uma coisa difícil, mas necessária, tá? O amor, ele não é convencer alguém a te escolher. Você não deveria precisar implorar por reciprocidade, nem transformar sua dignidade em negociação emocional. Porque insistir onde não existe espaço, muitas vezes significa perder a si mesmo. Existe algo muito profundo em alimentar o apego, que é uma crença que fomos ensinadas desde cedo. A ideia de que somos incompletos, que existe alguém no mundo destinado a nos completar, a famosa outra metade. E isso está em todos os lugares, nas músicas, nos filmes. Então, muita gente entra nos relacionamentos não para compartilhar amor, mas para tentar preencher uma ausência interna. Só que você não é metade, você já é inteiro. E existe uma parte da maturidade emocional que ninguém quer aceitar, que é que nem todo mundo vai te escolher, nem todo mundo vai querer construir uma vida com você, nem todo mundo vai sentir o mesmo, e isso dói, mas também faz parte da vida, porque assim como você tem o direito de escolher quem permanece na sua vida, o outro também tem o direito de escolher que não seja você. E respeitar isso é maturidade, sem perseguição, sem insistência infinita, sem transformar rejeição em obsessão emocional. E isso não significa aceitar desrespeito, não significa aceitar alguém vivendo como solteiro enquanto você tenta sustentar a relação sozinho. Não significa tolerar ausência constante, falta de compromisso ou migalhas emocionais.
limites. Respeito também é limite. Respeito também é perceber quando você está se anulando para caber na vida de alguém. O começo da cura começa quando você redireciona a sua energia para você mesmo. Ao invés de usar toda a sua força emocional tentando se manter em alguém, você começa a construir algo dentro de si. E isso começa no básico, no simples. Cuide do seu corpo, durma melhor, treine, organize a sua vida. Comece algo novo, crie um projeto, construa uma rotina para você. Use a sua energia para melhorar a sua própria vida. Porque toda vez que você fortalece a sua relação consigo mesmo, o apego ele perde a força. E isso não é egoísmo, isso é reconstrução. Mas existe algo importante aqui, tá? A cura não acontece de uma vez, os padrões voltam, a mente tenta repetir velhos caminhos e o corpo sente falta do que é conhecido. E isso faz parte. Você vai cair algumas vezes, vai mandar mensagem quando prometeu que não iria mandar e vai pensar demais. Vai sentir recaídas emocionais e tudo bem. Cair faz parte do processo, só não se apegue ao chão. Essa talvez seja uma das frases mais importantes deste vídeo. Cair faz parte, mas permanecer no mesmo padrão para sempre não precisa ser o seu destino. Toda vez que você perceber que voltou para o automático, volte para si novamente, sem ódio de você, sem culpa exagerada, sem transformar o processo em guerra interna. Você não está quebrado, você está reaprendendo a se relacionar consigo mesmo. Talvez o amor mais saudável não seja aquele que te prende, mas aquele que te respeita e que você também respeita de volta, porque amar não é insistir onde não há espaço, amar também é saber parar, saber reconhecer limites, saber aceitar a realidade sem distorcer tudo pela esperança e seguir em frente sem se perder. Do mesmo jeito que alguém precisa respeitar as suas escolhas, você também precisa respeitar quando alguém não escolhe você. Isso dói, mas também liberta, porque te devolve para um lugar onde você não precisa mais lutar para existir dentro do coração de alguém. Você apenas existe. E isso já é suficiente. E talvez o oposto do apego não seja frieza, não seja desapego extremo, não seja deixar de amar. Talvez o oposto do apego seja inteireza. É parar de procurar no outro aquilo que você precisa construir dentro de si. É entender que amor não deveria custar a sua identidade. É perceber que você não precisa implorar para ser escolhido. Porque quando você começa a se escolher, algo muda. Você para de viver esperando ser salvo emocionalmente e começa a construir segurança dentro de si. E quando isso acontece, você nunca mais ama da mesma forma, porque agora você entende. O amor saudável não te afasta de você, ele te aproxima ainda mais de quem você realmente é. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se inscreve aqui no canal, porque daqui pra frente eu quero aprofundar muito mais temas como esses de apego emocional, relações travamentais, que é a minha formação, né? E autoestima, reconstrução emocional e consciência também. Grande parte desses conteúdos nasceu do meu livro Encerrando Ciclos, que está no link da descrição aqui embaixo, e também do meu trabalho como terapeuta de travas mentais. Eu estou iniciando nisso tudo, então eu estou com a agenda aberta. Se você tiver interesse também, pode mencionar aqui nos comentários e eu vou entrar em contato com você se assim for do seu interesse. E principalmente tudo isso que eu estou fazendo nasce da minha vontade de ajudar pessoas a voltar para si mesmas, porque quando a gente melhora a relação de nós com nós mesmos, a gente melhora tudo ao nosso redor. Nós somos o nosso ponto de partida e isso é a coisa mais importante, que você seja o seu próprio impulso. Um beijo e até o próximo vídeo.